Primeiramente, nós iremos ver o real significado dessa palavra clamor. Vem do latim clamare, que significa gritar, invocar com intensidade, suplicar com o coração. Na Bíblia, o clamor é mais do que falar, é mais do que você abrir a boca e falar. O clamor é abrir a alma diante de Deus com fé e confiança. O salmista, no Salmo capítulo 120, versículo 1, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. Nós estamos aqui nessa campanha, o clamor que abre os céus. Nós estamos com o coração voltado para Deus, em consagração, em jejum, em oração, porque chega o momento que ninguém mais pode resolver os nossos problemas. Chega o momento que somente Deus pode resolver. E a palavra dele está dizendo assim: clama a mim, porque eu vou te responder. Aleluia. Quem está falando é o próprio Deus. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai responder. Como respondeu aqui a irmã, o primeiro pedido dela, ela recebeu para a glória do Senhor Jesus. Mas esse clamor precisa ser um clamor da alma, um clamor do coração, porque a palavra de Deus diz, meus irmãos e amigos, que aqueles que buscam o Senhor com todo o coração encontrará. E nós encontramos aqui na Bíblia exemplo de pessoas que clamaram com o coração, que clamaram com a alma, e Deus ouviu. E como foi falado aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente, é o mesmo Deus que nós servimos aqui nessa igreja, e Ele está pronto para ouvir o clamor do coração, o clamor da alma, com sinceridade. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 1, do 10 ao 20, nós encontramos um clamor de uma pessoa que precisava de uma solução para o seu problema, que somente Deus poderia resolver. Uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril, era esposa de Elcana, e essa mulher, ela vivia triste porque ela não podia engravidar. Mas essa mulher chamada Ana, ela não aceitou essa situação. Ela queria uma mudança na sua vida, ela queria um milagre na sua vida, e a palavra de Deus diz que ela começou a clamar ao Senhor diante da presença dele, e ela clamou. A Bíblia diz que ela clamava, ela chorava na presença do Senhor. E o sumo sacerdote Eli, ele achava que ela estava embriagada, porque ela estava diante do altar do Senhor, chorando, soluçando e clamando: Senhor, me dá um filho. Senhor, faz esse milagre na minha vida. E ela fez a promessa: se o Senhor me der um filho, eu te darei de volta. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi ouvida pelo Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Deus transformou a dor daquela mulher em milagre, e ela engravidou e teve um filho chamado Samuel, que se tornou o grande profeta de Deus. A palavra de Deus, ela fala quais os passos que ela deu para receber a bênção. Primeiro, ela permaneceu no templo, mesmo sendo humilhada.
A outra mulher, que era esposa de Elcana também, humilhava ela, porque a outra mulher tinha filhos e ela não tinha. Mas ela não se importou com a humilhação, ela estava constantemente no templo, todos os anos ela ia no templo, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor milagre na sua vida. Então ela foi abençoada, porque ela permaneceu no templo, na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui, no segundo passo dessa campanha. E muitas vezes o inimigo ele pode colocar na sua cabeça dizendo que não vai dar certo, dizendo que o teu problema é muito grande e ninguém pode resolver. Mas eu falo para você nessa noite que a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Nada, não existe um problema que seja impossível para Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando nós cremos, nós receberemos, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Aleluia. Outro passo, ela desabafou diante de Deus, não diante das pessoas. Ela chorou na presença de Deus. Você está fazendo essa campanha, você pode chorar na presença de Deus, tanto aqui no templo, como na sua casa de madrugada. Você pode clamar a Ele: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me abençoa, porque o Senhor se agrada daqueles que têm um coração contrito, de espírito quebrantado. O Senhor se agrada, como diz a palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E essa mulher, a palavra de Deus diz que ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto com propósito. Antes dela receber o milagre, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar de volta. E quando ele foi desmamado, ela levou até a casa do Senhor e falou para o sacerdote, o sumo sacerdote ali: eu estou cumprindo aqui o voto que eu fiz ao Senhor. Ele me deu esse menino, agora eu estou trazendo de volta para ele. E ele começou, o Samuel, a ser usado na mão do Senhor para ser transformado no grande profeta que ele foi, o profeta Samuel. Ela cumpriu o voto que fez ao Senhor. E outro passo que ela deu, ela creu na resposta. Quando estamos orando, quando estamos clamando ao Senhor, nós temos que crer na resposta, porque o Senhor Jesus Cristo diz que tudo que você pedir orando, crendo que vai receber, você já tem. Amém? É preciso crer na resposta.